E quem indicou a POC de hoje é a nossa ouvinte, Beyoncé Knows. Muito obrigado, Beyoncé, pela indicação. Bem-vindos ao Farofa Conceito e mais um vídeo do Quem é essa POC, em que a gente conta a história de algum artista novo que está surgindo por aí. E antes de eu começar a contar, segue a gente nas redes sociais, que é @farofaconceito em todas elas, e não esquece de acompanhar o nosso podcast, que sai toda quinta-feira e a gente fala sobre as novidades do mundo pop. E sim, o vídeo de hoje é um presente de Beyoncé, porque a gente vai falar finalmente das irmãs Chloe e Halle, que tem feito o R&B muito delicado, com aquelas vozes angelicais e todas harmonizadas que só elas têm no pop hoje em dia. A gente pensou muito se a gente fazia esse vídeo ou não, se a gente falava delas no podcast ou não, porque elas não são tão pequenas, elas já são grandes, já receberam Grammys e várias indicações, e as pessoas já falam bastante sobre os álbuns dela, mas a gente entendeu que talvez vocês não conhecessem a história delas ainda. Então a gente vai contar um pouquinho agora. Mas só para vocês já saberem, elas fazem um R&B inspirado nos anos 2000, então me lembra bastante a Ciara e a Beyoncé no começo da carreira. Mas vamos para a história delas agora. Só para vocês já saberem, Chloe e Halle não são irmãs gêmeas, elas têm mais ou menos 1 ou 2 anos de diferença. Elas nasceram em Atlanta, Georgia, e desde pequenas já queriam ser atrizes e cantoras e artistas, mas elas começaram mesmo na atuação. A Chloe chegou a fazer um filme chamado Resistindo às Tentações, que tem participação da Beyoncé, e as duas juntas participaram do filme As Férias da Minha Vida, da Queen Latifah. Ah, tem outra coisa, a Chloe é a mais velha e a Halle é a mais nova. E quando elas tinham lá por 13 e 11 anos, elas resolveram criar um canal no YouTube para postar covers, porque desde pequenininhas elas já harmonizavam muito bem, sem nem ao menos tentar. Então elas postaram um vídeo da música Best Thing I Never Had, da Beyoncé. E aí elas chamaram uma atenção ali no YouTube e chegaram até a gravar um EP chamado Uncovered, que foi lançado em 2013 e você acha ele nas plataformas digitais. Elas fizeram covers de Miley Cyrus, Lady Gaga, Katy Perry, então tudo que estava fazendo sucesso em 2013. Mas foi em 2015 que as coisas mudaram muito, porque elas lançaram um cover de Pretty Hurts da Beyoncé e a coisa viralizou. E assim, elas atingiram quase que o mundo inteiro. E mais do que o mundo inteiro, elas atingiram Beyoncé. Sim, a própria Beyoncé, dona da música, que talvez seja dona desse planeta Terra também. E a Beyoncé gostou tanto das meninas, do jeito que elas cantavam, da forma que elas performavam e passavam uma verdade através das interpretações delas, que a Beyoncé resolveu assinar as meninas no próprio selo dela, que se chama Parkwood Entertainment, que é o qual ela lançou o Lemonade, o Everything's Love, do The Carters e tudo mais. Então assim, não é que elas começaram bem a carreira, elas começaram a carreira com a melhor chefe criativa que elas poderiam ter na vida delas. E logo que elas foram assinadas, a chefinha já botou um monte de trabalho para elas fazerem. Elas participaram do clipe de All Night, do Lemonade. Elas também foram ato de abertura da Formation World Tour e também da On The Run Tour, que ela fez junto com o Jay-Z. Mas não foi só de aparição não, Beyoncé já falou, já lança esse EP logo. E as meninas lançaram o EP chamado Sugar Symphony, que já veio com uma identidade muito própria delas, porque elas conseguiram trazer ainda aquela delicadeza, aquela harmonia, aquela coisa muito simples que as meninas faziam nos vídeos delas, mas também veio com uma identidade muito forte. Deu pra perceber que elas também beberam um pouquinho dessa inspiração do Lemonade, então de ser algo muito visual. E dá pra você ver isso no primeiro single delas, que se chama Drop, que também veio com um videoclipe. E elas não pararam de trabalhar porque em 2017 já veio a primeira mixtape das meninas, com 16 músicas, chamada The Two of Us. Mas ela não é tão longa e tão grande quanto ela parece, porque quase todas as músicas ali não passam de 2 minutos e meio. Parece que elas só vieram ali para mostrar um pouquinho, dar um gostinho do que elas queriam trazer, do que elas queriam mostrar e do que elas eram. E uma coisa muito importante de ressaltar é que todas as letras das meninas, não só nessa mixtape, mas no primeiro EP também, são escritas por elas. E a produção também fica a cargo, sempre da Chloe e da Halle, ou então de uma das duas. Isso é bem legal, porque dá pra perceber que elas entendem da música como um todo. E é algo que a crítica percebeu e por isso eles aclamaram muito todo o trabalho delas até então. Então tava todo o mercado muito ansioso para saber o que viria.
E não se esqueçam que no começo desse vídeo eu falei que as meninas começaram a carreira delas atuando. Isso voltou a acontecer em 2017, quando elas começaram a fazer parte do elenco fixo da série Grownish. Essa série é um spin-off do sitcom Blackish, que é muito famoso lá nos Estados Unidos e conta a história de uma família negra e todas as questões sociais, políticas e que, enfim, envolvem racismo que eles vivem, porque é uma família negra. Essa série, Grownish, gira em torno da filha mais velha dessa família que vai para a faculdade. E lá ela faz amigas que são interpretadas pela Chloe e pela Hailey. As meninas também nessa série cantam o tema de abertura, que é a música Grown, que depois foi fazer parte do primeiro álbum delas. Eu não preciso nem falar o quanto esse álbum foi bem sucedido, porque logo de cara as meninas foram indicadas na categoria de Best New Artist do Grammy e também de Best Urban Contemporary Album, que elas acabaram perdendo para a chefinha delas, que no caso é The Carters, né, que elas perderam pro Everything Is Love de Beyoncé e Jay-Z. A crítica elogiou muito esse álbum, como eu falei pra vocês, foi indicado a Grammys e eles prezaram muito pelas letras que estavam bem escritas e muito pessoais e pela essa produção de R&B e trap que as meninas trouxeram. Elas até falaram que elas se inspiraram na própria Beyoncé e na Billie Holiday para fazer essa sonoridade. E elas também não deixaram a desejar na parte visual, porque elas produziram um curta de 10 minutos que inclui 6 das 14 faixas do álbum. Watch out, world, I'm grown now. It's about to go down. E no meio disso tudo, a Hailey foi confirmada no papel de Ariel, no remake, né, o remake live action de Pequena Sereia da Disney. Isso foi uma notícia muito legal, porque se você vê os vídeos delas e sabe um pouquinho como que elas são, dá pra você perceber que a Hailey é muito delicada. Eu acho que ela vai arrasar muito nesse papel como Ariel. Mas como nesse mundo ainda tem muita gente chata e muita gente racista, ela sofreu aí uns ataques e umas críticas, mas assim, sem sombra de dúvidas que ela vai arrasar nesse papel. E chegamos agora ao tempo presente, em 2020, em que as meninas lançaram o álbum Ungodly Hour, que já foi muito bem recebido pela crítica. As meninas trouxeram o R&B e o trap que elas sempre fizeram, mas agora com uma pitadinha mais de eletrônica. Inclusive, a faixa título Ungodly Hour foi produzida pelo Disclosure. As meninas trazem letras mais pessoais nesse álbum, ele é mais curtinho, ele tem uns 40 minutos, e ele é muito delicado, assim, a sonoridade dele é muito delicada e é uma delícia de ouvir. É impossível você não ficar hipnotizado por essas vozes angelicais e muito bem harmonizadas que elas trazem. Não só nesse álbum, mas em toda a discografia delas até então. E como eu falei no começo do vídeo, essa sonoridade mais delicada, assim, ela lembra um pouquinho o que a Ciara e a Beyoncé faziam ali nos anos 2000, com esse R&B mais soft, assim, mais delicado e até um pouquinho mais sexy. E de novo, tudo delas, letras e produção, quase tudo foram elas que fizeram sozinhas. E assim, é imperativo que você veja os 2 clipes que elas lançaram para essa era, que é Do It e Forgive Me. Ali você consegue ver muito bem o que eu tô querendo dizer quando eu digo que elas são harmonizadas. Não é que elas são harmonizadas só na voz, elas se entendem só pelo olhar, parece. Essas danças que elas fazem, parece que elas nem precisaram ensaiar. E isso porque essas duas meninas, elas são divas. Você olha pra elas, você vê uma atitude empoderada, assertiva, que parece que elas nem estão tentando, porque é muito delicado, é realmente muito natural. Então assim, elas são divas sem nem ao menos tentarem, sem nem ao menos ensaiarem. É essa a sensação que dá. Do you wanna go? Mary Mary. Yeah, that's a good one. A impressão que eu tenho vendo isso é que parece que elas estão fazendo um nado sincronizado de tão bonitinho e tão certo que é. E essas são Chloe e Hailey. Eu acabei de falar aqui o motivo que eu gosto tanto delas e que eu gostei ainda mais depois que eu vi o Ungodly Hour. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma dica, como eu falei, da nossa ouvinte Beyoncé. Então não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês têm alguma POC que vocês querem que eu comente aqui ou no próprio podcast, tá bom? Então é isso, um beijo pra vocês.